E se a sua história já estivesse sendo escrita muito antes de você nascer? E se o sangue que corre em suas veias carregasse uma promessa antiga, um chamado sagrado, um destino traçado pelo próprio Deus? O que você faria se descobrisse que sua identidade, sua fé e até mesmo os desafios que enfrenta hoje estão ligados a uma linhagem que atravessou séculos, venceu impérios e permaneceu firme mesmo diante das maiores tempestades da história? A história do povo de Judá não é apenas um relato antigo perdido nas páginas da Bíblia. Ela é a prova viva de que Deus nunca abandona aqueles que escolhe. Judá não foi apenas um homem, foi o início de uma promessa, uma tribo que se tornaria o coração pulsante de Israel, a raiz de reis e profetas, a linhagem que um dia traria ao mundo o próprio Messias. Mas essa jornada não foi fácil. Houve traições e arrependimentos, quedas e recomeços, batalhas que pareciam perdidas e milagres que provaram que, com Deus, sempre há esperança. Se hoje você carrega o peso de dificuldades que parecem impossíveis de vencer, se já sentiu que sua fé foi testada ao limite, então prepare-se. Porque a história de Judá não é apenas sobre o passado, é sobre nós. Sobre promessas que Deus faz e nunca esquece. Sobre como Ele transforma falhas em propósito, desespero em salvação. E se Judá foi escolhido para carregar essa herança, a pergunta é: qual é a promessa que Deus está escrevendo na sua vida? Agora, vamos voltar ao começo. Vamos conhecer as origens desse povo extraordinário. Vamos entender como tudo começou e como essa história ainda ecoa nos nossos dias. A história da tribo de Judá começa muito antes de qualquer reino ser estabelecido, antes dos reis e das batalhas, antes mesmo de Israel ser um povo organizado. Ela começa com um homem chamado Judá, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Seu nome, que significa louvor, já trazia um destino especial. Mas a sua trajetória não foi simples, e a linhagem que surgiria dele carregaria tanto promessas divinas quanto desafios imensos. Judá não era o primogênito de Jacó, mas ao longo da história de sua família, tornou-se uma figura central. Seu nome ganhou destaque quando seus irmãos, movidos pela inveja, decidiram se livrar de José, o filho mais amado de Jacó. Foi Judá quem sugeriu que não o matassem, mas o vendessem como escravo. Uma atitude que, à primeira vista, pode parecer cruel, mas que, no plano maior de Deus, preservaria a vida de José e permitiria que ele se tornasse o grande governador do Egito. Anos depois, foi o próprio Judá quem intercedeu diante de José, já como governador, oferecendo-se como escravo no lugar de seu irmão mais novo, Benjamim. Esse momento de redenção mostrou que Judá não era apenas um homem de decisões estratégicas, mas alguém capaz de reconhecer seus erros e se sacrificar pelos seus. Foi dessa tribo que viria a linhagem real de Israel. Quando os filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos, a tribo de Judá começou a se destacar. Durante a jornada pelo deserto, a caminho da terra prometida, Judá marchava à frente, guiando os outros. Essa posição não era por acaso. Deus já estava preparando esse povo para liderar. Ao entrarem na terra prometida, cada tribo recebeu uma porção de terra, e a de Judá foi uma das maiores e mais estratégicas. Localizada ao sul, abrangia territórios vastos, incluindo colinas e planícies férteis. Mas havia desafios. A terra que lhes fora dada estava cheia de povos inimigos, cidades fortificadas e guerreiros temíveis. No entanto, a tribo de Judá demonstrou coragem. Foi uma das primeiras a conquistar suas terras e estabelecer um domínio forte. Com o tempo, enquanto as outras tribos enfrentavam dificuldades, Judá se consolidava. Quando os israelitas clamaram por um rei, Deus primeiro permitiu que Saul, da tribo de Benjamim, governasse. Mas Saul falhou,
e Deus escolheu um novo rei. E esse rei veio da tribo de Judá. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias, foi o escolhido para unificar Israel. Davi não apenas consolidou o reino, mas estabeleceu Jerusalém como a capital, tornando-a o centro espiritual e político da nação. E Deus fez com ele uma promessa: sua linhagem nunca se extinguiria, e um de seus descendentes reinaria para sempre. A tribo de Judá não era apenas uma linhagem poderosa. Ela carregava uma promessa eterna, pois foi dela que veio Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que cumpriu a profecia e trouxe a salvação ao mundo. Mas a história de Judá não termina aqui. Seu povo enfrentou desafios, guerras, exílios e provações. No entanto, a promessa permaneceu. E essa é a grande lição: Deus sempre cumpre o que promete. E a história dessa tribo nos ensina que, mesmo diante de falhas, Deus pode transformar qualquer caminho em um propósito maior. Agora que conhecemos as raízes e a ascensão da tribo de Judá, vamos mergulhar ainda mais fundo e entender como ela resistiu ao longo da história, enfrentando desafios que testaram sua fé e sua identidade. Com Davi no trono, a tribo de Judá atingiu seu auge. Jerusalém tornou-se não apenas a capital do reino, mas o centro espiritual de Israel. Foi ali que Davi trouxe a Arca da Aliança, estabelecendo a cidade como o coração da fé do povo escolhido. Mas o reinado de Davi não foi apenas de glórias. Ele enfrentou guerras, traições e até mesmo conflitos dentro de sua própria casa. Seu próprio filho, Absalão, se rebelou contra ele, tentando tomar o trono. No entanto, Deus havia escolhido Judá como a linhagem real, e nenhum plano humano poderia frustrar essa promessa. Após Davi, veio Salomão, seu filho. Com ele, a tribo de Judá experimentou uma era de esplendor sem precedentes. Foi Salomão quem construiu o Templo de Jerusalém, um santuário magnífico onde Deus manifestaria sua presença entre os homens. O povo de Judá estava no centro do plano divino. Tudo indicava que a promessa de um reino eterno estava se cumprindo. Mas então, a história tomou um rumo inesperado. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. 10 tribos do norte se separaram e formaram o reino de Israel, enquanto Judá permaneceu fiel à linhagem de Davi, tornando-se o reino de Judá. Era um tempo de instabilidade. Profetas se levantaram, advertindo sobre os caminhos errados do povo. Muitos reis se afastaram dos mandamentos do Senhor, e com isso vieram tempos de crises e invasões. Mesmo assim, Judá sobreviveu. Enquanto o reino do norte se perdeu em meio à idolatria e foi destruído pelos assírios, o reino de Judá permaneceu de pé. E não foi por mérito próprio, mas porque Deus preservava sua promessa. Houve reis justos, como Ezequias, que buscou ao Senhor de todo o coração e viu Deus operar milagres incríveis, como a derrota do poderoso exército da Assíria sem que Judá precisasse levantar uma espada. Houve também reis como Josias, que trouxe um grande avivamento, restaurando a aliança do povo com Deus. Mas também houve reis corruptos, que levaram a nação ao declínio. A tragédia veio quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. O templo foi destruído, o povo foi levado cativo, e parecia que tudo estava perdido. Mas mesmo no exílio, a promessa de Deus ainda brilhava. Os profetas falaram de um futuro em que Judá seria restaurado, e que da linhagem de Davi surgiria um rei que governaria para sempre. E assim aconteceu. 70 anos depois, o povo voltou do exílio. Jerusalém foi reconstruída. Mas a maior promessa ainda estava por vir. Porque da tribo de Judá nasceria o verdadeiro rei, aquele cujo reinado nunca teria fim. O tempo passou, impérios surgiram e caíram. Mas então, em Belém de Judá,
nasceu Jesus Cristo. Ele não veio como um rei terreno, mas como o Salvador do mundo. O leão da tribo de Judá veio para trazer redenção não apenas para um povo, mas para toda a humanidade. A história da tribo de Judá não é apenas uma narrativa do passado. Ela é um testemunho do poder das promessas de Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo diante de falhas humanas e destruições, a promessa permaneceu firme. E se Deus foi fiel com Judá, Ele também será fiel com você. Ele cumpre o que promete, e sua palavra jamais falha. A tribo de Judá não apenas sobreviveu à destruição de Jerusalém e ao exílio babilônico, mas emergiu dessa provação como o coração da identidade judaica. Quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus retornassem à sua terra, foi a tribo de Judá que liderou a reconstrução. Jerusalém foi reerguida, o templo foi restaurado e, mesmo sem um rei terreno da linhagem de Davi, a promessa de Deus ainda permanecia viva. Com o passar dos séculos, Judá se tornou o símbolo da esperança messiânica. O povo sabia que Deus havia prometido um rei eterno, um descendente de Davi que estabeleceria um reino que jamais teria fim. Essa expectativa cresceu ainda mais quando o domínio estrangeiro sobre a Terra Santa se intensificou. Primeiro vieram os gregos, que tentaram apagar a fé judaica e profanaram o templo. Mas mesmo diante da opressão, a chama da promessa não se apagou. Judá, como sempre, resistiu. Os macabeus, descendentes da tribo de Judá, lideraram uma revolta e reconquistaram Jerusalém, purificando o templo e restaurando a adoração ao verdadeiro Deus. Foi um dos momentos mais marcantes da história judaica, mostrando que a fidelidade a Deus sempre traz a vitória, mesmo contra inimigos poderosos. No entanto, essa vitória foi temporária. Logo depois, os romanos tomaram o controle da região, trazendo um novo tipo de opressão. O povo de Judá, agora conhecido simplesmente como judeus, vivia sob o domínio de César. Foi nesse cenário que a promessa de Deus se cumpriu. De uma humilde família da tribo de Judá, nasceu Jesus Cristo, o Messias esperado. Ele veio não como um guerreiro para libertar Israel do domínio romano, mas como o Salvador que libertaria toda a humanidade do pecado e da morte. Seu nascimento, sua vida e seu sacrifício na cruz cumpriram todas as profecias feitas sobre a tribo de Judá. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque nele se cumprem todas as promessas feitas a Davi e ao seu povo. Ele estabeleceu um reino eterno, mas não um reino terreno, e sim um reino espiritual que jamais será destruído. Hoje, todos os que creem nele fazem parte dessa promessa, são enxertados na linhagem real e recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. A história da tribo de Judá nos ensina que Deus é fiel, que Ele nunca abandona aqueles que confiam em sua palavra. Desde os tempos de Jacó, passando pelos reis, pelos exílios, até a vinda de Cristo, vemos que nada pode impedir os planos do Senhor. E assim como Judá teve altos e baixos, falhas e triunfos, nós também passamos por momentos difíceis, mas podemos confiar que Deus sempre cumpre suas promessas. A história da tribo de Judá não é apenas um relato antigo de reis, batalhas e promessas. Ela é um testemunho vivo da fidelidade de Deus ao longo dos tempos. Desde Judá, filho de Jacó, até Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, vemos um fio invisível que costura toda a história da salvação. Essa história nos ensina que Deus nunca abandona seu povo. Mesmo quando Judá falhou, mesmo quando foi levado ao exílio, mesmo quando Jerusalém foi destruída, a promessa de Deus permaneceu intacta. E essa é a grande lição para nós hoje. Não importa as dificuldades que enfrentamos, as perdas, os momentos de incerteza, Deus continua no controle.
O Senhor transformou um povo pequeno e muitas vezes infiel na linhagem que traria ao mundo o Salvador. Isso significa que Ele também pode transformar nossas falhas, nossos erros e nossas dificuldades em parte de um propósito maior. A tribo de Judá foi marcada por desafios, mas também por redenção. E essa mesma redenção está disponível para todos aqueles que colocam sua fé em Cristo. Jesus não veio apenas para cumprir a promessa feita a Davi. Ele veio para nos dar um novo começo, para nos incluir nessa aliança eterna. Ele é o Rei cujo reino não tem fim, e todos aqueles que o seguem fazem parte dessa promessa. Então, que possamos aprender com a história de Judá. Que possamos confiar que Deus nunca falha. Que possamos lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma promessa maior se cumprindo. Assim como a tribo de Judá marchava à frente do povo de Israel, guiando o caminho, que possamos seguir com fé, sabendo que o nosso destino está nas mãos de um Deus que sempre cumpre o que diz. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais sobre outros personagens da Bíblia, continue acompanhando nosso canal. Temos vídeos sobre a história da tribo dos Levitas, dos patriarcas de Israel e tantos outros que mostram como Deus age ao longo da história. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.